Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser falando um pouquinho sobre a história do funk, que foi a apresentação que eu e o meu grupo a gente fez na sala como trabalho, e a gente escolheu o tema funk, e aí eu pesquisei muito sobre, e eu achei tão legal que eu quero mostrar, né, falar um pouquinho sobre a história desse gênero bem popular no Brasil, e eu acho que vocês vão gostar, porque eu gostei demais, então eu vou falar pra vocês também. O funk nasceu no sul dos Estados Unidos, ele é uma evolução dos ritmos negros, então blues, gospel, jazz, souls, essas músicas mais agitadinhas, ele nasceu daí. Vamos, então, lá pro começo, nos anos 50. Horace Silver, me perdoa se eu falar errado, porque eu não sou muito boa falando inglês, mas esse cara aí, ele criou o funk style, esse ritmo mais acelerado das batidas. Ele criou, então, a música Song for My Father. Todas as músicas que eu citar aqui, eu vou deixar numa playlist aqui embaixo na descrição, que vocês podem usar pra ouvir as músicas que eu tô falando, porque se eu for colocar aqui no vídeo, pode ser que meu vídeo caia, né, direitos autorais, então eu vou criar a playlist e eu vou deixar aqui pra vocês. Foi nos anos 60 que o James Brown, ele consolidou a ideia do funk, focando na primeira batida do tempo, então ele criou I Feel Good, que eu acho que todo mundo deve conhecer essa música porque é bem famosa. I feel good, na, na, na. Enfim, vocês sabem, né? Próximo. Nessa época do James Brown, ele tava vivendo a segregação racial lá nos Estados Unidos, certo? O James Brown é uma pessoa negra, né? E nessa época que ele tava vivendo, os brancos resolveram pegar pra eles os ritmos negros. Então, o jazz, os souls, esses gêneros de música, os brancos pegaram pra eles e os negros não podiam mais fazer esse tipo de música, porque agora era dos brancos, mesmo que foi eles que criaram, certo? Mas eles não podiam mais. Então foi quando James Brown começou a explorar outros instrumentos, outras combinações, e aí ele consolidou o funk de fato, criando a música I Feel Good. Já nos anos 70 foi quando começou a surgir os DJs, e o George Clinton começou a misturar então o funk com o rock psicodélico, e inclusive Michael Jackson nessa época ele curtiu tanto essa mistura de música que inclusive ele utilizou o estilo na sua própria música, levando então o funk pro mundo do pop também. Nos anos 80 surge os sintetizadores e os samples. Não sei se é assim que pronuncia, gente. Não me julguem. O funk, então, se une ao hip hop e o estilo de letra, o estilo de batida, e surge, então, o Miami Bass, que consiste, então, em batidas ritmadas e uma coisa mais erótica. Esse estilo vai influenciar diretamente o Brasil. E foi nos anos 90 que, então, foi a fusão total entre o funk e o hip hop e as vivências do cotidiano das pessoas da periferia. Voltando, então, um pouquinho na linha do tempo, agora chegando no Brasil, certo? Anos 70. O funk chega no Brasil e as pessoas que são influenciadas por esse gênero são Tim Maia, Tony Tornado, que trazem esse ritmo acelerado para suas músicas. Também, uma pessoa muito importante nisso foi o radialista Big Boy, que criou os bailes da pesada. Lembrando que tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro, porque esses cantores, essas pessoas influentes, elas são do Rio de Janeiro, então quem acaba criando o funk no Brasil é o Rio de Janeiro. Chegando nos anos 80, então, o funk carioca nasce, finalmente nasceu, misturando então o ritmo Miami Bass com música eletrônica e a realidade do subúrbio. O mais famoso dessa época é o MC Batata, lá em Acari. Eu queria mesmo colocar as músicas aqui no vídeo pra ficar mais dinâmico, mas infelizmente o YouTube pode derrubar o meu vídeo por direitos autorais, tá bom, gente? Então não deixa de passar na playlist que eu vou deixar, porque vai ser muito interessante vocês ouvirem como o funk foi evoluindo ouvindo. Então, chegamos nos anos 90, que é uma época de extrema violência nas favelas e nas periferias aqui do Brasil. Então, o funk começa a ir para esse lado mais político e começa a cantar sobre o cotidiano, sobre a violência, sobre a falta de direito que eles estão sofrendo. Foi então que surge o Rap das Armas e Eu Só Quero É Ser Feliz, que são músicas clássicas que eu acredito que a maioria conhece só de falar o nome. Uma coisa muito interessante também dessa época do funk é que alguns funks são nomeados como rap, como o Rap das Armas, apesar de ser um funk, porque o funk e o hip hop, eles eram muito fundidos, então eles têm a mesma vertente de letras sobre histórias que querem contar. Então, tem muito rap que na verdade é funk e funk que é rap. Mas no fim das contas, os dois estão querendo passar a mesma mensagem. Com o tempo, o gênero foi evoluindo e foi ficando mais erotizado, como o bonde do Tigrão, que todo mundo conhece, né? Também vai surgindo as vertentes do funk. Então tem o funk ostentação, o funk pesadão, tem vários gêneros de funk que vão surgindo nessa época. Com o tempo, o funk no Brasil foi ficando cada vez mais forte e algumas regiões criaram o seu próprio estilo de funk. Então a gente tem o funk carioca, que é aquele mais ritmado, uma coisa mais dançante. A gente também tem o funk de São Paulo, que tem algumas vertentes como o funk ostentação,
como MC da Leste, ou então o funk mandelão, que é o que eu acredito que a maioria escuta hoje em dia, certo? Também tem o funk de BH, que também é ritmado e faz bastante sucesso no TikTok. Tem o funk do Sul, que tem o electrofunk e o mega funk, que são um funk um pouco mais eletrônico, então o foco das batidas tem uma pegada mais eletrônica. É muito interessante a gente ouvir um pouquinho de cada, porque dá pra perceber bastante a diferença entre eles. Uma coisa muito interessante, e eu acho que é a coisa mais legal do funk hoje em dia, é que apesar das suas regiões, o funk tá evoluindo cada vez mais, e hoje em dia ele é um gênero que tá buscando a sua liberdade poética. Então ele tá se transformando em muitas coisas. Eles estão na sua época de experimentação, eles estão de lagartinha virando uma borboleta. Não sei se essa analogia fez sentido nesse contexto, mas é tipo isso. Então, antigamente eu digo tipo 2016, 2017, os MCs eram bem famosos. Então as músicas faziam sucesso porque tinha um cantor que era o foco central da música. Então, como MC Livinho, MC Pedrinho, MC Davi, MC Fiote, todos eles têm um nome consolidado, porque nas suas épocas era cotidiano mesmo, pegar o cantor e ele ser o grande foco da música. Hoje em dia, as coisas têm mudado um pouquinho e surgiu muitos e muitos DJs. A valorização do DJ, hoje em dia, tá bem alto e eu acho isso incrível. Então, hoje em dia, o cantor, ele tá ali como uma junção. Ele faz parte, mas ele não é o foco. O foco principal é o DJ que tá tocando a música, porque é ele que vai fazer a experimentação daquele som. É meio que ele que dá vida pra música, e não mais o cantor. O que eu acho muito interessante mesmo disso. Os DJs mais famosos que eu conheço, pelo menos, aqui de São Paulo, é DJ Arana e DJ Blakes. Claro que tem muitos outros, mas eu vou citar esses dois, e especificamente agora, DJ Arana. Ele pega uma parte da música, eu me remexo muito do Rei Julian de Madagascar, e transforma em um funk. Então, os DJs hoje em dia pegam qualquer coisa e transformam isso em uma batida envolvente, que todo mundo gosta, que todo mundo curte. E existem várias vertentes entre os DJs. Tem o beat bolha, tem o mandelão, tem o pancadão. Isso é muito legal, eles pegam qualquer coisa e transformam em música. Isso é a coisa mais antropofágica que eu já vi na minha vida, e eu acho incrível. O funk sempre teve essa vertente antropofágica. Antropofágica é quando uma cultura devora a outra, e aí disso nasce uma nova coisa, sabe? É uma digestão de várias culturas, de várias coisas que se transformam em outra coisa, nasce uma outra coisa. Eu acho isso incrível. Um DJ também que tá muito famoso hoje em dia, inclusive mundialmente famoso, DJ Musão. Ele é um dos DJs mais brabos que a gente tem. Adoro ele. Merecido reconhecimento. Agora falando um pouquinho da estética do funk. Cada região tem a sua estética de acordo com o que se vive, certo? Eu vou falar agora um pouquinho da região de São Paulo, que é onde eu moro e onde eu tenho mais conhecimento sobre, que são os Mandrake, né? Que tem aquele estilo próprio, com marcas exclusivas como Planet, Oakley, Adidas, Lacoste. São marcas que estão presentes nos seus looks, e a estética deles sempre sendo agressiva e com muita estampa. Eu acho isso a parte mais interessante. Eles sempre estão com tênis chamativos, roupas chamativas. A presença do óculos Juliette também, a Juju, é muito presente. Eles acrescentam coisas de outros países na sua própria identidade, como aqueles chapéu russo, sabe, parecendo do Chaves, só que com pelinho, muito presente também. O que é bem interessante, porque eles fazem uma mistura de elementos e criam uma própria identidade diante disso. As famosas umbrellas são os guarda-chuvas. Por quê? Porque em São Paulo chove a qualquer instante. Tá sol, mas vai chover, entendeu? Tá calor, mas vai chover. É lei. E normalmente os bailes funks acontecem de noite, e de noite sempre chove, sempre tem aquela garoa. Então, todo paulista anda com guarda-chuva. E então eles começaram a usar, não apenas para se proteger da chuva, mas também como forma de dança. Então, eles utilizam o guarda-chuva esteticamente e também utilmente. O funk, ele é cheio de cultura. E eu entendo que as pessoas não curtam muito por causa das letras, principalmente, porque pouca gente reclama sobre o barulho da música em si, sobre a batida dela. As pessoas reclamam mais sobre as letras. E tudo bem, porque é questão de gosto, é questão de geração, e tá tudo bem.
Mas a gente não pode negar que o funk é sim uma parte importantíssima na nossa cultura brasileira, tanto que a gente é reconhecido por isso lá fora. Então o funk merece sim o respeito das pessoas, mesmo não sendo do gosto da sua grande maioria de pessoas mais velhas normalmente, mas a gente tem que reconhecer o seu valor histórico, cultural no nosso país. Esse vídeo ficou com um tom um pouco mais sério, né? Com a minha narração um pouco meio jornalística, achei até engraçado isso, mas é um assunto que eu acho muito legal e eu gostaria de trazer essas pequenas informações que eu descobri que eu nem imaginava. Tipo assim, eu sabia que o funk tinha nascido fora do Brasil e depois veio pro Brasil e se transformou, mas eu não sabia os detalhes sobre isso. Tipo, I Feel Good, pra mim, não tinha nada a ver com funk. Na minha cabeça era, tipo assim, pop e funk, mundos completamente diferentes. Quando eu descobri que o Michael Jackson colocou essa batida de funk na sua música, no seu trabalho, eu fiquei, como assim isso aconteceu? E eu nem percebi, tipo, como o funk veio de um estudo de pessoas que foram obrigadas a estudarem outros gêneros musicais porque os seus foram roubados, então nasceu uma coisa que hoje em dia é tão importante pro nosso país. E eu adoro história, gente. Por mim, eu falaria horas sobre isso. A minha pesquisa, ela não foi tão profunda assim, eu não trouxe tantos detalhes assim, mas os que eu descobri, eu achei interessante o suficiente pra trazer pra vocês saberem também. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sei que a gente ficou em um ângulo só, mas é o que tem pra vocês. O importante é o conteúdo. E é isso, gente. Valeu e até a próxima.